Olá, me chamo Jonas e o que vou contar aqui aconteceu em meados dos anos 80, numa cidade do interior de São Paulo. Na época, eu era adolescente e uma parente minha trabalhava em uma fazenda grande ali da região onde eu morava. E essa parente me disse que nessa fazenda que ela trabalhava precisava de alguém que pudesse cuidar dos cães de guarda. Então, eu comecei a trabalhar nessa fazenda também. Para mim foi ótimo, era meu primeiro emprego. Eu quem alimentava os cães. Me lembro até hoje os nomes. O dog alemão se chamava Kadhafi, era bem intimidador. O outro era da raça Fila, seu nome era Nero, ele era robusto. E o terceiro eu não sei a raça, era de porte menor, mas muito bravo também, seu nome era Meia-Noite. Certa vez essa família de fazendeiros foram viajar, passaram o final de ano em Guarujá. E por eu ser de confiança e ter certo domínio com os cães, me pediram para pousar na fazenda todas as noites até eles voltarem de viagem. A fazenda à noite era muito sinistra, não ficava ninguém lá, apenas um guarda dando rondas. Então eu fiquei com medo, mas eu aceitei, pois ficaria somente dentro da casa. Lá fora, os cães e o guarda tomariam conta. Os cães eram muito ferozes, eu que os tratava. Às vezes achava que uma hora ou outra não sairia vivo de dentro do canil, de tanto que eles eram bravos. Ficavam presos de dia e à noite eles eram soltos. Eu não tinha ideia de quem era o guarda dessa fazenda, pois além de ter começado a trabalhar ali recentemente, eu não o via, porque eu entrava dentro da casa às 18 horas e só saía às 6 horas da manhã e ia direto para casa. Mas algumas noites eu ouvi os cães latirem perto da sede, outra hora mais adiante perto do curral, e lá no pasto também. Os latidos eram altos e fortes, e nas manhãs seguintes, quando eu acordava, o guarda já havia recolhido eles no canil, mas algo me deixava intrigado. Em várias manhãs, quando eu ia colocar a ração e a água, antes de ir embora, eles interagiam comigo, mas em outras não, eles ficavam tristes dentro da casinha, assustados e amuados. Até cheguei a ligar para um dos filhos dos fazendeiros, que era veterinário, e lhe contei, achando que os cães estavam adoecendo. Ele veio e examinou os animais, mas disse para não se preocupar, eles estavam bem, talvez só um pouco estressados. Então tudo bem. Conversando com minha parente que trabalhava lá, ela disse que o guarda lhe perguntou se ela sabia que naquela fazenda de vez em quando aparecia um lobisomem, e ele armado puxava o revólver para o mesmo e ele recuava, corria para a mata. E ela questionou o guarda: "Mas por que o senhor não atiça os cães para pegá-lo? Eles são grandes e bravos." Então ela disse que o guarda deu uma gargalhada muito alta e debochada e lhe respondeu: "Que nada, menina, o bicho que aparece aqui é maior que o Nero e o Kadhafi. Quando os cães percebem a presença do lobisomem, eles correm para dentro do canil e se escondem." Por isso que em algumas manhãs eu o encontrava amuados. Era medo daquele ser. E quando perguntei para ela quem era o guarda, pois eu ainda não o conhecia, ela disse que era seu José, justamente um senhor que todos lá desconfiavam que ele virava bicho. Eu trabalhei quase um mês com aquele homem que diziam virar bicho e com certeza era ele mesmo que assustava os cães. E por fim, até eu fiquei com medo em saber que quem dava segurança na fazenda era o próprio lobisomem. E para completar tudo isso, passou mais uns dias e uns parentes meus foram colher café. E o filho desse tal seu José, que virava lobisomem, foi morar nos fundos da casa dele por um tempo. O quintal da casa de seu José era enorme e não tinha portão e nem cerca. Esse rapaz, filho de seu José, se chamava Joaquim. Ele tinha uma perua que usava para levar os trabalhadores para colher o café. Seu pai e sua mãe também iam colher juntos. E meus parentes diziam que seu José trabalhava muito animado e rápido, e por ser de idade não era fácil de acompanhar ele na colheita, e isso era estranho. Mas em alguns dias seu José passava o dia inteiro deitado e vomitando, e sua mulher, que era uma velhinha, ficava sentada ao lado dele cuidando. Era tudo muito estranho naquele casal. Teve um dia que seu José e sua mulher não foram trabalhar, e o filho deles, o Joaquim, disse para o pessoal na hora do almoço: "Gente, essa noite eu vi um bicho muito feio na porta da casa do meu pai, e acho que era um lobisomem.
Quando eu saí para fora para tomar um ar fresco, esse bicho estava sentado na porta. Eu entrei quietinho dentro de casa e peguei minha espingarda e consegui disparar 2 tiros naquilo. Ele correu, eu não sei se acertou, mas eu disparei. Aí entrei correndo para dentro e fui tentar dormir porque hoje eu tinha que trabalhar aqui com vocês. Mas meus pais também não vieram hoje e não os vi de manhã, estou até preocupado. Todos se olharam assustados e até perplexos de Joaquim não saber os boatos que corriam sobre seu pai. Então no outro dia apareceu seu José lá na colheita, com umas tiras amarradas dizendo que cortou o pé e estava sangrando muito. Mas todos já sabiam o que tinha acontecido de verdade, já que a fama dele de ser um lobisomem era antiga. E ficou claro que o filho atirou no próprio pai, sem saber que era ele o lobisomem que todos comentavam, que corria ali nas redondezas. Esse é o meu relato. Boa noite. Olá, quero compartilhar com vocês um relato da minha mãe. Ela conta que aconteceu quando ela estava grávida de mim, no ano de 1969, na capital de São Paulo. Minha mãe se chama Dona Ana e, graças a Deus, ainda está viva e bem lúcida. Não moramos no mesmo estado, então quando vou visitar minha mãe, peço para ela me contar mais uma vez esse acontecido e eu ouvindo com amor a forma como ela conta. Em São Paulo, minha mãe e meu pai, recém-casados, foram morar num bairro em desenvolvimento. E como em qualquer loteamento de famílias humildes, as casas eram levantadas por partes e aos poucos. Mal levantavam as paredes e colocavam o telhado e já entravam para dentro, porque o importante era se livrar do aluguel. Ao lado da casa de meus pais havia várias famílias, mas bem ao lado, muro a muro, em um simples cômodo, morava um senhor. Segundo minha mãe conta, o homem era estranho. Tinha a pele pálida, os dentes amarelos, podia estar fazendo o maior calor, mas ele estava sempre vestindo blusas de mangas longas e calça. Não tirava por nada. Esse senhor vivia puxando assunto com meu pai, e minha mãe falava para meu pai se afastar daquele homem, porque ele causava calafrios nela, e só de ouvir ele chamar por meu pai, ela se tremia toda. Sem falar que em uma ocasião, ela ouviu os vizinhos comentarem que ele era um lobisomem. Minha mãe disse que em uma noite meu pai saiu para fora para ir ao banheiro, que era muito comum ser do lado de fora da casa. Era bem de madrugada e ele viu aquele homem sentado no chão, falando umas coisas estranhas. Não dava para entender direito, mas parecia uma reza invocando coisas ruins. Meu pai voltou para dentro assustado e no dia seguinte contou à minha mãe e pediu para ela tomar cuidado. Mas em um dia de manhã, depois que meu pai já havia saído para o trabalho, minha mãe escutou alguém bater palmas na porta. Ao sair lá fora, ela viu que era aquele vizinho e ele lhe perguntou se ela tinha um copo de óleo para lhe emprestar, pois o dele havia acabado. Minha mãe ficou com muito medo e desconfiada dele. Então ela disse que pegou uma lata cheia de óleo e lhe entregou, pois assim ele não voltaria outro dia pedindo mais. Mas para o terror dela, aquele homem pegou um canivete do bolso, furou a lata de óleo e bebeu quase metade. Minha mãe olhava incrédula aquela situação. Logo depois de beber, ele deu uma gargalhada e disse que havia comido algo na madrugada e precisava vomitar. E saiu andando assim para a casa dele e foi direto para o fundo e começou a vomitar muito. Minha mãe se trancou em casa apavorada com tudo que tinha visto. Quando meu pai chegou do serviço à tarde, minha mãe lhe contou o que havia acontecido. E ele, curioso como era, foi disfarçando até os fundos da casa do vizinho. E para o espanto dele, ele viu o vômito lá. Aparentemente havia pequenos pedaços de ossos e pelos envoltos naquela gosma oleosa. Pronto, o terror estava feito. Ambos ficaram espertos com qualquer situação. Minha mãe tinha uma amiga que morava a 2 ruas de casa. E numa tarde minha mãe foi visitá-la. Mas quando eram umas 10 horas da noite, ela estava voltando para casa. E ouviu muitos cachorros latindo, subindo a rua que cruzava a rua em que ela estava andando. Ela ficou com medo e achou melhor se esconder junto à parede de uma casa. E quão grande foi o medo dela quando ela viu o motivo dos cachorros estarem latindo tão raivosos. Nessa rua vinha subindo um bicho que parecia um macaco muito grande. Quando os cachorros atacavam suas pernas tortas, o bicho resmungava algo como se quisesse falar. Era um som grosso, bem diferente. E quando ele parava de andar,
Ele balançava a enorme cabeça, fazendo com que suas grandes orelhas batessem uma na outra, fazendo o som de palmas. Minha mãe disse que lutou para não desmaiar de medo, pois seria pior para ela. Aquilo passou e não a viu. Então, quando o bicho estava mais longe, ela reuniu toda a sua força e coragem e correu até chegar em casa. Por um momento, ela achou que abortaria de tanto esforço que fez. Depois disso tudo, não teve jeito de continuar morando ali. Muito assustados, meus pais se mudaram para outra cidade. Obrigado por me dar a chance de manter vivo o relato dos meus queridos pais. Abraços do seu inscrito. Boa noite. Bom, gente, esses foram os 2 relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.